Bom, este aqui é o enunciado do problema, contando a historinha do sextavado obtusângulo reto, né? O tal Chukissim. E nós temos aqui um exemplo que mostra um pouco a ideia do que está sendo apresentado. Para a questão o que assistir na TV, né? Se for dia da semana, você vem para cá, para este lado da árvore, né? Isso aqui é uma árvore, para quem não conhece ainda. Se não for dia da semana, você vem para cá. Então nós temos essas encruzilhadas, ok? Que são nós, o termo que a gente usa é nó, uma árvore composta por nós, e os caminhos que unem os nós da árvore a gente chama de ramos, né? Seria um galho, né? E você tem nós que são internos da árvore, ou seja, que levam a outros nós por meio dos ramos que saem dele. E temos nós terminais, que são as folhas. Aqui no caso, os nós internos seriam bolinhas, apesar que isso aqui também seria um nó interno. E esses que não têm desdobramento, que não têm consequência, são folhas, são nós, vamos chamar assim, de terminais. Para quem já está familiarizado com a terminologia de grafos, a árvore é um grafo, né? O nó é um vértice e os ramos são arestas. Muito bem. Apesar de eu achar que este desenho, esta representação aqui é suficiente para a resolução do problema, a gente pode enxergar isso aqui de uma outra maneira, que talvez facilite para entender o que nós estamos tentando trabalhar. Então eu tenho aqui uma representação alternativa, vamos dizer assim, daquela figura, daquela árvore que está na figura do enunciado. Eu tenho nós, e os nós são esses retângulos. Os nós internos são os retângulos que eu colori de verde, e eles representam questões a serem respondidas. E os nós terminais, ou seja, as folhas, estão coloridos de laranja e eles indicam a conclusão final daquele processo decisório. Então, a árvore de decisão ela é um modelo de decisão descritivo, né? Ou seja, ela mostra a lógica de uma sequência de decisões. Trazendo um pouco mais para o nosso exemplo, para a primeira questão sobre o que assistir na TV, a primeira pergunta é se é dia da semana ou não. Então, é dia da semana? Se a resposta for verdadeiro, ou seja, true, a gente vem para a direita. A gente faz o caminho da direita, que é o que está sendo determinado no enunciado do problema. Se a resposta para aquela pergunta for não, for falso, né? Então a gente vem pelo caminho da esquerda. Então, é dia da semana? Não, falso. O que você faz? Nada. Descansar. O que eu vou fazer então é nada. O que eu vou assistir na TV é nada. Eu vou descansar. Se para a pergunta é dia da semana a resposta for sim, true, aí eu caio numa próxima questão.
estou deprimido? Né? Neste momento aqui, estou deprimido? Se a resposta for sim também, eu venho para o caminho da direita e caio aqui, ó, show da fé. Vou assistir o programa Show da Fé. Se a resposta para a pergunta estou deprimido for não, falso, eu vou para uma nova questão. Quero ficar deprimido então? Se a resposta for sim, e o sim, o true é sempre a direita, então eu vou chegar na conclusão TV Câmara ou assistir o programa do Datena, dependendo do horário, como diz o enunciado. Se para a pergunta quero ficar deprimido a resposta for falsa, ou seja, não, né? Então eu vou assistir série via streaming. Então repare que eu tenho toda uma lógica descrita aqui nesta estrutura, neste diagrama, a tal árvore de decisão. Agora você pode ver os exemplos que apareceram lá no nosso problema. True, né? Caí aqui, estou deprimido. False, caí aqui. Né? E true, caí aqui. TV Câmara ou Datena, né? Dependendo do horário. Se o exemplo fosse true, false, false, eu faria esse caminho aqui, ó. É dia da semana verdadeiro, estou deprimido, falso, quero ficar deprimido, falso. Então a resposta seria essa daqui. Se no exemplo fosse true, true, eu viria dia da semana verdadeiro, estou deprimido, verdadeiro, assisti Show da Fé. E o caminho mais curto, né, que levaria a uma decisão, seria caso fosse só falso. Para a primeira pergunta, é dia da semana falso, eu já teria a resposta aqui. Nada, descansar. Ok? Então, é uma maneira que talvez facilite para você entender a questão. Resumindo, temos nós internos, que correspondem apenas a questões, e as conclusões, né, as consequências finais de cada processo estão expressas nas folhas, nos nós em laranja que estão aqui. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre árvore. Então eu tenho aqui uma árvore mais genérica, ok? E essa árvore mais genérica, cada nó é um círculo, cada aresta é uma linha, né? E é uma árvore binária, ou seja, cada bolinha tem 2 desdobramentos apenas. E eu tenho aqui aquilo que a gente chama de uma árvore binária completa. Por quê? Porque eu tenho vários níveis, né? E um nível está totalmente preenchido. A única exceção poderia ser o último, né? Que não precisaria estar totalmente preenchido desde que ele tivesse os nós completos a partir da esquerda até um certo ponto. Por exemplo, imagine que eu não tivesse esses 3 últimos, né? E ela parasse aqui, ela também seria completa, né? Ela teria esse primeiro nível totalmente completo, um nó. O segundo nível totalmente completo, com 2. O próximo nível, né, com os 4 que poderiam estar ali. E o último preenchido a partir da esquerda até uma certa altura, né, no nosso exemplo até aqui. Então essa é uma árvore binária completa. E ela é interessante para o nosso problema, né? A gente poderia imaginar aquele problema em termos de uma árvore binária completa. Binária por quê? Porque para uma pergunta vai ter sempre apenas 2 possibilidades de desdobramento, um sim ou um não, ok? Vamos então ver agora como que a gente pode aplicar a ideia da árvore binária completa para o nosso problema. Bom, primeira coisa, a gente vai ver que apenas alguns nós da árvore serão realmente utilizados. Então, no nosso caso, se você está lembrado do diagrama que eu acabei de mostrar, ó, este nó aqui, para nós, terá um significado. Ele corresponde à primeira pergunta, se é dia da semana ou não. Caso não seja,
eu tenho aqui a decisão a tomar em função de não ser dia da semana. Aqui é um nó interno que vai corresponder à pergunta se eu estou deprimido, né, ou não. Este nó aqui será a resposta, a consequência de eu estar deprimido, no caso assistir o show da fé. Aqui é para o caso de eu não estar deprimido, corresponde a uma terceira pergunta, no caso, se eu quero ou não ficar deprimido. Aqui, esse nó também nos interessa, porque ele indica o que eu faço, se eu quero ficar deprimido, assistir lá a TV Câmara ou da Atena. E este nó aqui me interessa, porque ele diz o que eu devo fazer se eu não estou deprimido e também não quero ficar deprimido, nesse caso, assistir série via streaming. Muito bem, então repare que isso aqui, né, se você considerar os nós úteis desta árvore, então você vai imaginar que este pedaço da esquerda, né, inferior esquerdo da árvore não nos interessa, e que esses dois aqui do cantinho inferior direito também não. Então, nesse caso, nós temos uma árvore que sobrou, que com os nós pintados de azul, e essa árvore, obviamente, não é completa. Mas tem uma dica no nosso enunciado que precisa ser considerada. E essa dica, ela fala sobre a forma de identificação dos nós. Eles são identificados por números e, se você prestar atenção no enunciado, você vai ver que este nó aqui, ó, que é aquele por onde você entra na árvore, que é a raiz geral da árvore, é o nó 1. Esse aqui é o nó 2. Esse aqui é o nó 3. Este aqui é o nó 4. Esse aqui é o nó 5. Esse aqui é o nó 6. Esse aqui é o 7. Aqui eu vou mostrar aqui embaixo. Vai. O 8. O 9. O 10. O 11. O 12. O 13. O 14. E o 15. Então, repare que a numeração dos nós supõe uma árvore completa. Mesmo que de dados úteis para carregar na árvore, eu tenha só uma parte, eu não tenha o suficiente para preencher toda ela. Mas como a numeração dos nós é feita dessa maneira, eu devo imaginar que eu tenho uma árvore completa da qual apenas alguns nós têm interesse no meu processamento. Aí observe agora, ó, eu tenho aqui o exemplo que eu tirei do enunciado. E ele descreve basicamente apenas os nós que são folhas. Ok? Então ele fala o nó 2, e agora eu vou fazer uma marquinha em verde. O nó 2, que é este aqui, ó, ele é o nada descansar. O nó 7, ó, show da fé. O nó 12, assistir streaming. E o nó 13, assistir a TV Câmara ou da Atena. Tá percebendo que o substrato, vamos chamar assim, a estrutura é uma árvore binária completa, porque a numeração, a forma de identificação dos nós é feita dessa maneira. E isso, ou seja, o fato de eu ter uma correlação entre a maneira como os dados são descritos com uma árvore binária completa, simplifica bastante
a maneira que a gente vai poder resolver. Ok?